Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora com a nossa aula 2.2 de Review and Exercise. Então, let's begin para a tela. Olha aí, aula 2.2 de Review and Exercise com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure. E o nosso intérprete Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Temos agora aqui, o tema da nossa aula foi Falling in Love, porque nós falamos bastante sobre o tema amor, mas foi só uma introdução para o verdadeiro conteúdo que nós vimos sobre Reading Strategies, as estratégias de leitura e os Discourse Markers, que são os marcadores de discurso, certo? Aprendemos que nas Reading Strategies, é muito importante essa estratégia de leitura, você ter o seu before reading, a sua estratégia antes de você começar a ler, a entrar de cabeça no texto. Você precisa prestar atenção nessas 3 situações aqui que você pode encontrar no seu texto, que são title, o título. O título diz, informa muita coisa, inclusive pode até informar a resposta que você está procurando. Nem precisa ler o texto todo, então prestar bastante atenção no título, onde ele diz, inclusive, o tema do texto que você vai ler. A sua informação visual, seu picture, pode ter muita importância, sim, na hora de você fazer a interpretação do seu texto. Inclusive, na questão das tirinhas, vocês lembram dos comic strips? Muitas vezes, a imagem já te mostra o que o enunciado pede da sua questão sobre o seu texto. E a source, que é o quê? A fonte onde você encontra quem escreveu aquele texto, se trata de um livro, de um artigo, se pode ter páginas ou não, a editora, enfim, informações que podem ser valiosas para a sua interpretação de texto. Também vimos sobre os Discourse Markers, que são os marcadores de discursos, que são aqueles conectores, que são termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam. Nós vimos algumas aqui que expressam ideias de, olha só, to express the idea of. Nós vimos sobre que expressam ideias de consequência, as palavras so, as a result. Certo? Quando você quer demonstrar a ideia de consequência, você liga uma frase com a outra e no meio dessa frase você coloca essas palavras, pois a ideia que vem seguida depois de uma dessas palavras aqui é a ideia de consequência. Contrast, quando você quer expressar contraste, você usa a palavra but, que significa mais, ou então a palavra however, que é entretanto. Seria assim um mais chique, né? Um fancy but. E se você quer expressar a ideia de causa, cause, você vai usar as palavras since ou because, tá? Desde que, porque, você dá a ideia de causa, certo? E agora vocês vão ficar com as atividades, eu espero que vocês tenham sorte, prestem bastante atenção nos textos, siga de acordo com o que eu falei nas explicações, and that's it. See you right away. Bye, bye. And we're back. Estamos de volta agora sim com a nossa correção das atividades. Vamos lá? Olha aí, a nossa primeira questão, number 1, nós temos aí uma tirinha. A tirinha, eu já comentei com vocês que a questão visual é muito importante, assim como o texto. Às vezes, a imagem ela só é uma mera imagem ilustrativa e o texto, às vezes, pode ser mais importante. Neste caso aqui, eu diria que a imagem, sim, ela te traz a informação que você pode estar procurando. Não somente a imagem, você também tem que tentar descobrir o que está escrito nesses balãozinhos aí. Eu vou traduzir para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido identificar algumas palavras aí, porque são palavras que vocês já viram, vocês já estão no 3º ano, já tiveram contato com essas palavras, e vamos ler o que a tirinha pede para a gente. Primeiro o que a tirinha pede, para depois a gente ler o texto nos balãozinhos, ok? Olha aí, a tirinha mostra o relacionamento entre um casal de ursos. Que fofo, afinal de contas, a nossa aula foi sobre love, sobre amor. Então, trouxemos também essas informações de amor nas nossas atividades.
Na situação apresentada, aí ele quer saber o seguinte. Na situação apresentada, letra A, o urso queria uma companhia para estudar astronomia? Será que é isso? B, o urso esforçou-se para garantir o sucesso da sua proposta? Se ele se esforçou para garantir o sucesso da sua proposta, deve ter alguma proposta ali no balãozinho. A gente vai ler daqui a pouco. Letra C, o urso desejava uma noite nublada? Letra D, o plano do urso foi frustrado? Ou letra E, a proposta inicial do urso foi recusada? Não parece ser a letra E? Opa! Eu nem cliquei aqui, já mostrou a resposta para vocês, mas não tem problema, porque vocês já responderam. E se responderam a letra B, é a correta. O urso esforçou-se para garantir o sucesso da sua proposta. Por quê? Aparece a palavra proposta duas vezes aqui, na letra B e na letra E. Na letra E, você vê que a proposta inicial do urso foi recusada. E na imagem, não parece que algo foi recusado, eles estão felizes, certo? Então vamos tentar ler o que está dizendo aqui. O urso diz, Trudy, let's go to the old log. Ele fala, Trudy, vamos para o tronco antigo. And I will give you a kiss for every star we see. E eu darei para você um beijo por todas as estrelas que nós vimos, né? Que nós iremos ver, mas aqui nós vimos, enfim. Those are my backup if it gets cloud tonight. Aí você imagina que na segunda imagem, olha só, foi dito sobre o quê? Sobre star, sobre estrelas, certo? E mesmo que não tivesse estrelas no céu, o que ele fez? Perceba que as estrelas não são verdadeiras, elas são falsas, elas estão aqui presas na árvore, na tree. E aí você percebe que o quê? Ele fala, those are my backup, que são as estrelas. Estes são os meus backup, seriam meus reforços, quase não sai a palavra. Os reforços. E aí ele colocou essa estrela de propósito, porque se não tivesse estrela, ele não beijaria ela como ele disse, que cada estrela ele daria beijo nela. Então, ele falou assim, if it gets cloud tonight, se ficar o que nublado hoje à noite, ele já tem as estrelas aqui para garantir o sucesso da sua proposta, que foi dizer que beijaria ela para cada estrela que eles vissem, ok? Então, a letra B é a resposta correta. Espero que vocês tenham conseguido, desta forma, achar a resposta. Se não, se achou de outra forma, parabéns, congratulations. Temos aí agora esse texto chamado Chemistry of Love, a química do amor. Então já perceba que no título, no meu Before Reading, eu já acho o que significa esse texto. Esse texto fala sobre amor, mas sobre amor em relação a quê? A química, a palavra chemistry significa química. Então eu sei que esse texto vai falar sobre questões de química no amor. Nesse texto aqui, que eu não pretendo ler ele todo para vocês, só vou ler até essa parte aqui, onde justamente você já consegue as respostas para as atividades que vão vir em seguida. Só não vou para as atividades agora, porque as respostas estão bem ali, certo? Se eu clicar, então, eu vou ler apenas essa parte para vocês. Olha lá. We all know that you can't make someone love you. Todos nós sabemos que você não pode, you can't, fazer alguém se apaixonar por você. Não pode, gente. Não adianta fazer mandiga, nada, viu? Não existe isso. Opa! Foi pra cá. There are no magic love potions that you can use to make a person fall in love with you. Não há poções mágicas que possa fazer alguém se apaixonar por você, certo? However, olha aí o marcador de discurso bem aqui, dando ideia de contraste. Mesmo que não seja possível usar uma poção mágica para fazer alguém fall in love with you, entretanto, however, aí vem justamente a informação que ele vai dar esse contraste, que é o seguinte. Did you know that there are a lot of chemicals racing around your brain and body when you're in love? É uma pergunta que diz o seguinte. Você sabia, did you know, que há
muitas químicas correndo pelo nosso cérebro, brain and body e corpo. Quando nós estamos apaixonados, existe sim. Então essa aí é a mágica, não existe poções mágicas, mas existem as químicas que fazem um papel importante. Isso está mexendo sozinho, o computador está tendo vida própria. Vamos lá. It explains, for instance, racing heart, sweaty palms and flushed skin. Isso explica, it explains, for instance, por exemplo, o quê? Essas três situações aqui que acontecem com a gente quando nós estamos apaixonados. Vamos ver se vocês conseguem identificar, se vocês já tiveram isso na vida. Um dia, racing heart, coração acelerado, sweaty palms, as mãos suadas, e flushed skin, que é a pele corada, quando você fica vermelho de vergonha, porque está perto da pessoa apaixonada, enfim, tá? Então, só nessa parte aqui do texto, não preciso ler o resto, eu já consigo ver a importância que a química tem na questão do love, do amor. E aí eu vou para as minhas atividades. A questão 2 é a seguinte: complete o diagrama com as palavras ou expressões da caixa abaixo. Então, você tem essas palavras que, inclusive, estavam no texto, a gente acabou de ver, e aí elas, o que você quer, o que vai ser feito aqui nesse diagrama? O principal aqui, o que está comandando é a palavra love, a palavra amor. Então, ele comanda aqui a situação, correto? Gente, eu nem estou mexendo nesse computador e ele está dando a resposta sozinho, mas tudo bem. Love, amor. E aí você tem as palavras, já tem aqui a resposta. Chemicals. Por que aqui vai ficar chemicals? Por causa das palavras aqui embaixo. Você tem oxitocina, que estava lá no texto, porém eu não cheguei nessa parte ainda, que são as químicas que são importantes para a questão de quando você está apaixonado, a oxitocina e a dopamina, certo? Essas duas químicas. E você precisa colocar na número 2 a terceira química, a terceira situação que envolve química. Já no segundo aqui, que é body reactions, são as reações do corpo. São 3 reações do corpo, que inclusive a gente acabou de fazer a leitura, eu acabei de fazer a leitura sobre elas e você vai colocar aqui nesse diagrama, alright? Então vamos lá completar a número 1 de chemicals. Nós temos ocitocina, oxitocina, dopamina, ocitocina, dopamina e a terceira seria o quê? Serotonina, exatamente, serotonina, são as 3 químicas, certo? Já devem ter estudado isso na aula de química, enfim. Nós temos agora as body reactions, as reações do corpo, que são a primeira, nós temos lá sweaty palms, as mãos suadas. Próxima, next, flushed skin, a pele corada, alright? E a última, nós temos aqui heavy breathing, que não apareceu na minha leitura, porém é uma das situações que nós temos, que é o heavy breathing, que significa a respiração ofegante, porque você está in love, você está muito apaixonado e tem todas essas reações. Chata essas reações, mas faz parte, né, gente? Então vamos seguir agora sim a 3, que é sobre o texto. Somente aquela parte que a gente leu, você já consegue responder aqui essa questão. Então vamos lá, de acordo com o texto. De acordo com o texto, Chemistry of Love, Química do Amor, qual a relação entre o amor e a química? Gente, de acordo com a minha leitura, a gente viu que a relação dos dois é forte, é strong. Então nós temos aí as alternativas. O amor não pode alterar a química do seu corpo. Nada a ver. Engraçado que vocês podem notar que sempre tem, das 4 alternativas, pelo menos uma ou duas que não tem nada a ver, que é justamente para você já começar a tirar as alternativas que não fazem sentido. Não cliquei e já mostrou a resposta, tá apressado, olha aí, letra B é a resposta. A química tem um papel importante na evolução do relacionamento. Né? A gente não lê o texto todo, mas olha aqui, a gente sabe que a química, que a chemistry, de acordo com aquela parte que nós lemos, ela tem sim um papel importante. Vamos saber muito mais se a gente começasse a ler o texto. Porém, aquela parte já dava para vocês entenderem que a letra B é a resposta correta. Nasceu, os compostos químicos só circulam pelo seu corpo e mente quando você está em um relacionamento longo? Loucura, né? Não, não, não. Inclusive, relacionamento longo se chama long-term relationship, que inclusive
Vou botar lá no texto. Estava bem aqui no texto, era um dos vocabulários. Aqui, ó. Researchers have found that long-term relationships confer chemical benefits. Então, as pesquisas, elas descobriram que os relacionamentos longos, eles conferem benefícios químicos. Então, você tem a palavra aqui relacionamento longo, mas, na verdade, o que diz em relação a essa palavra é que as químicas conferem benefícios, certo? Quando você está no relacionamento longo, ok? Muito bem, então vamos lá, voltar aqui. Letra D, quando nos apaixonamos, os neurotransmissores passam primeiramente pelo nosso corpo e depois para o cérebro. Os pesquisadores descobriram que a produção do feromônio é a responsável pela longa duração dos relacionamentos. Também não é, porque se as pessoas não produzissem isso aqui, ninguém ia ter um relacionamento longo. Que loucura. Então é a letra B a resposta correta, alright? Vamos seguir agora a 4. Uma questão sobre os marcadores de discursos, vamos lá. Os marcadores de discursos podem expressar várias ideias, como eu falei para vocês. Na frase abaixo, o however, eu até comentei lá, ele dá uma ideia de quê? Ele expressa o quê? Vamos ler nesse texto aqui. Essa palavra, o however, esse conector, ele está ligando as duas frases. Essa frase aqui, que termina aqui, e essa frase que está começando, que a gente leu lá no texto. E ele está dando aqui nessa frase, ele está aqui para dar uma ideia de quê? Como eu falei para vocês lá, de contraste, certo? Não há poções de amor mágicas para você fazer uma pessoa se apaixonar, fall in love with you. Entretanto, olha o contraste aí. Entretanto, você sabia que tem muitas químicas correndo pelo nosso cérebro, corpo e assim por diante. Alright? Então dá a ideia de quê? Exatamente de contraste. Olha aí, essas são as nossas referências. And guys, eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessas nossas correções. And that's it for today. See you next class. Bye bye.